Olá, meu nome é Mara Rúbia, eu sou médica pneumologista e professora da UFSPA, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Também fui professora na URGS e pesquisadora no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu agradeço a oportunidade de estar colaborando voluntariamente nessa capacitação em rede sobre a Covid-19 para os usuários do CIE do Rio Grande do Sul. Eu preparei um material abrangendo os principais sintomas, os testes diagnósticos, as alternativas de tratamento e espero que vocês aproveitem e gostem deste material que eu preparei. A Covid-19 é uma doença nova, infecciosa, que foi reconhecida no final do ano passado e que apresenta características globais, mas também características bem locais. As características globais incluem o fato de que ninguém tinha imunidade quando essa doença surgiu. Não existem vacinas, embora muitas estejam sendo testadas. Não existe um tratamento específico contra o vírus que causa a doença, portanto, ele segue se disseminando. Mas, por outro lado, existem também características locais. Por exemplo, no mesmo momento, em uma região, a doença já pode ter atingido o seu pico, já está até diminuindo o número de pessoas acometidas e está sendo planejado um retorno das atividades de rotina. E em outra região, ainda pode estar sendo planejado, analisado se vai ser necessário ou não um lockdown, porque a epidemia nesta região ainda está iniciando. Portanto, é preciso analisar detalhadamente, com muita atenção, as diferentes realidades onde a Covid-19 está acontecendo. Analisar cada país, cada região, cada cidade e, além disso, as características de cada paciente, de cada pessoa acometida. Para gerenciar essas diferentes expressões da mesma doença, nós precisamos lançar mão de dois conjuntos de ações. Numa das mãos, nós temos as medidas de prevenção fundamentais, já que ainda não tem um tratamento contra o vírus, e as alternativas que já existem para tratar a pessoa que adoeceu. E na outra mão, nós temos, e é igualmente importante, o momento em que as medidas preventivas são instituídas e a adesão da população às recomendações que são feitas. É preciso unir esses dois conjuntos para conseguir enfrentar esta pandemia. Tem que unir pé com bola para fazer gol contra esse momento tão difícil que estamos todos enfrentando. A Covid-19, ela é causada por um novo coronavírus que se chama SARS-CoV-2 e que tem uma forma esférica muito diminuta, envolta por uma camada de lipídios, uma camada gordurosa. Por esse motivo, água e sabão usada para lavar as mãos é uma grande medida de prevenção, porque retira essa camada que envolve o novo coronavírus. Devemos lavar as mãos dezenas de vezes por dia, é uma das medidas mais importantes e que nós não devemos esquecer e devemos estimular que as pessoas façam mais e mais. Se não tivermos acesso a água e sabão, então podemos usar o álcool gel, como eu usei há pouco. Essas medidas são importantes porque o novo coronavírus se transmite muito facilmente. Ele tem uma elevada transmissibilidade, a gente fala no índice de reprodução. Ele consegue se reproduzir muito facilmente. Para fazer uma comparação, ele se reproduz
no dobro ele tem uma capacidade de transmissibilidade que é o dobro da capacidade do vírus influenza que provoca a gripe. No caso do novo coronavírus, o índice de reprodução é igual a 3,4. Isso significa que cada pessoa que se infecta é capaz de infectar outras 3 ou 4 pessoas, que por sua vez continuarão disseminando o vírus. Como é que é feita a transmissão do vírus de uma pessoa para outra? Essa transmissão pode ocorrer de pelo menos 2 maneiras. Uma maneira é a maneira direta, quando a pessoa que está infectada fala, canta, tosse, espirra, e dessa maneira elimina uma carga viral que pode se deslocar até 2 metros e, portanto, contaminar uma outra pessoa. Isso explica essa distância que é recomendada de 2 metros de uma pessoa para outra, devido a essa distância que o novo coronavírus consegue se deslocar no ar, se transmitindo de maneira direta. Mas, além disso, ele também pode se transmitir de maneira indireta, ou seja, depois de se deslocar no ar, ele pode permanecer durante aproximadamente 3 horas e cair, se depositar em cima de uma superfície, pela ação da gravidade. E nesta superfície, se for uma superfície de papelão, ele pode ficar, ainda sendo infectante, durante 1 dia, aproximadamente. E se for em outro tipo de superfícies metálicas, superfícies com plásticos, ele pode até durante 3 dias permanecer. Dessa forma, uma pessoa que com as mãos toque na superfície que está contaminada e traga as suas mãos até o rosto em contato com as mucosas da boca, do nariz, dos olhos, ela acaba se infectando de maneira indireta. Também pode ser que ocorra mais uma outra forma de transmissão do novo coronavírus, quando se tratarem de gotículas eliminadas muito pequenas, abaixo de 5 micra, e que fiquem mais tempo no ar e possam ser inaladas na forma de aerossóis. Por esse motivo é que durante a pandemia é recomendado que aquelas pessoas que usam nebulizadores troquem essa forma de utilizar, geralmente são broncodilatadores que são utilizados com o nebulizador, passem a usar spray ou passem a usar pó seco inalado com o broncodilatador ou outro medicamento, para evitar que naquele aerossol formado também haja a transmissão de forma inalada dos novos coronavírus. Além disso, além de ter sido identificado nas superfícies, no ar, o vírus também foi identificado nas fezes, no esgoto, e uma experiência muito interessante foi publicada no New England, se refere à transmissão entre gatos. Gatos infectados pelo novo coronavírus foram colocados em contato com outros gatos que não estavam infectados e, após alguns dias, todos os gatos testaram positivos para o SARS-CoV-2. A transmissão dos animais para os humanos ainda não está comprovada, mas a gente precisa ter em mente estas informações. Outra medida na tentativa de evitar a disseminação, de reduzir a transmissão do novo coronavírus, é o uso de máscaras, que tem suscitado tantos debates se a máscara seria efetiva ou não. Atualmente, a máscara está recomendada e o papel que ela executa é o de proteger as pessoas
de uma pessoa que está infectada. Então, a pessoa infectada, ao usar uma máscara, ela reduz a transmissão para as outras pessoas. E vale lembrar que a pessoa pode estar infectada e não saber, não ter nenhum sintoma, ser assintomática e inocentemente estar transmitindo a doença. Nesse sentido, se todos usarem as máscaras, aquelas que estão transmitindo, vão reduzir essa disseminação e todos ficaremos protegidos. Mas é preciso prestar atenção em vários detalhes no uso da máscara. Primeiro, como o vírus tem uma dimensão muito reduzida, é diferente a capacidade de proteção de acordo com as fibras do tecido utilizado na máscara. Aqui eu estou falando sobre as máscaras caseiras, não a máscara N95 ou outras máscaras utilizadas pelos profissionais da saúde. A máscara caseira, ela exige que a gente tenha muito cuidado durante a sua colocação. Antes, lavar as mãos. E ao colocar, tocar apenas nas tirinhas do elástico e colocar atrás das orelhas ou amarrar no alto da cabeça, mas sem tocar na máscara, e isso deve continuar. Enquanto a pessoa estiver usando a sua máscara, ela não vai ficar abaixando, deixando abaixo do nariz, retirando para falar, retirando para se alimentar, porque aí perde toda a sua utilidade se ela ficar manipulando a máscara. E mesmo sem ela colocar as mãos na máscara, ela, em algumas horas, 2, 3, no máximo 4 horas, a máscara estará molhada, suja e ela precisa trocar. Por esse motivo, a máscara que é utilizada quando a pessoa sai de casa, ela deve sair de casa já levando um Tupperware com 3, 4, 2 máscaras, dependendo do tempo que ela vai ficar fora, porque em 2, 3 ou no máximo 4 horas ela deve substituir uma máscara que ficou suja por outra limpa. E muito importante, o que ela vai fazer com essa máscara que ela substituiu, que estava suja e que ela tirou com todo cuidado, tocando só nas tirinhas? Ela vai colocar num outro recipiente, num outro Tupperware e fechar e deixar esperando até que ela volte para casa e possa lavar essa máscara. Pode colocar de molho antes numa água sanitária diluída na água da torneira, depois lavar com água e sabão, secar e passar a ferro para utilizar de novo. Muito importante, as máscaras são de uso pessoal, então não pode ficar trocando a minha máscara com a de outra pessoa. Cada um tem que ter as suas próprias máscaras. Outro aspecto interessante do uso da máscara é que elas não são recomendadas para crianças abaixo de 2 anos ou para pessoas de qualquer idade que não tenham a capacidade de retirarem as suas próprias máscaras caso se sufoquem com a máscara. Se for muito necessário que essa pessoa, essa criança use, vai ter que ter um responsável, um adulto, sempre observando para que ela não se sufoque com a sua máscara. Um aspecto bonito e uma aprendizagem que eu acharia interessante de nós adquirirmos é o hábito, a cultura de colocarmos máscaras quando tivermos um resfriado, uma outra virose não tão grave como a pandemia de agora, para proteger as outras pessoas. Isso já é próprio da cultura de muitos países asiáticos, provavelmente por terem passado por outras epidemias e agora então terem aprendido que devemos proteger as outras pessoas, mas isso seria algo para a gente pensar, que não seja só agora que nós estamos nos preocupando em usar as nossas máscaras. Outro ponto ainda importante sobre a máscara é como descartar a máscara, caso esteja sendo usada uma máscara descartável, e como descartar as luvas. As pessoas, quando vão fazer compras, quando vão ao supermercado, podem utilizar luvas, mas no mundo todo, no nosso país, na nossa cidade, no hemisfério norte, fotógrafos têm registrado
várias luvas atiradas no chão, nas calçadas, de pessoas que saíram do supermercado das compras, entraram no carro, retiraram a luva e jogaram no chão. Eu não vou nem comentar como que eu qualificaria essa atitude, isso absolutamente não deve ser feito. Essas luvas podem acabar chegando até nas águas de um rio e podem estar contaminadas, então não é isso que se deve fazer. Tudo que vai ser depois descartado, que seja colocado num saquinho plástico, de preferência num Tupperware, para ser mais sustentável, que pode ser reutilizado, e ao chegar em casa, o descarte é feito no lixo comum. Isso é muito importante, não colocar no lixo reciclável, porque as pessoas que trabalham com lixo reciclável, que são catadores desses materiais para reciclagem, não podem se contaminar se estiver ali dentro uma luva, uma máscara, qualquer resíduo que tenha a possibilidade de transmitir o coronavírus. Então, ele vai descartado no lixo comum. Isso é muito importante também. Quando as pessoas se infectaram, o vírus transmitiu e elas adoeceram, o que elas sentem? Quais são os sintomas? Primeiro é preciso lembrarmos que algumas pessoas não sentirão nada, elas são assintomáticas, mas apesar de assintomáticas, elas podem transmitir o novo coronavírus para outras pessoas. A grande maioria, 80% das pessoas, passam um período da sua doença e podem ser tratadas fora de hospital. Algumas têm uma síndrome gripal, parece uma gripe mais forte. Outras têm uma gripe bem mais forte mesmo, com muita febre, tosse, dor de cabeça intensa, muitas dores musculares, uma exaustão muito grande, uma sensação de não conseguir nem levantar da cama, e outras evoluem para pneumonia. Essa pneumonia pode ser tratada fora do hospital, se ela for bem leve. Podem ter falta de ar, que com o tratamento vai se reduzir. E, caracteristicamente, tem alguns sintomas que antes a gente não via com tanta frequência, que é a alteração do olfato, hiposmia, diminuição do olfato, ou anosmia, deixar de sentir os cheiros. Então, a pessoa experimenta sentir um cheiro de um perfume que sentia antes e não consegue, ou alteração do paladar, a pessoa não consegue distinguir, por exemplo, o sabor de um iogurte de morango com um iogurte de pêssego. Isso se chama disgeusia ou ageusia e é muito indicativo da Covid-19. As pessoas também podem apresentar diarreia, principalmente as crianças. A diarreia tem que cuidar muito nos pacientes idosos que se desidratam com facilidade. E 20% dos casos, esses sintomas se tornam tão mais graves que as pessoas devem procurar o atendimento no hospital, são hospitalizadas. Das que se hospitalizam, 3/4 são atendidas fora do ambiente de UTI, mas 25% vão ser atendidas na UTI, e dessas metade vão precisar de ventilação mecânica, e nessa situação elas evoluem para um quadro de síndrome respiratória aguda grave, que tem um tratamento muito difícil e em torno de 80% vão ao óbito. Essas pessoas com o quadro mais grave seguem também com quadros de insuficiência renal, de formação de trombos, de alterações cardíacas, alterações na pele, enfim, uma sequência de quadros graves de choque que por vezes não respondem a nenhum tipo de suporte de tratamento.
A dispneia, falar um pouquinho mais sobre ela, a dispneia é a falta de ar, e tem sido recomendado que quando a pessoa sentir uma falta de ar, é a hora dela não ficar mais em casa e procurar um atendimento no hospital. Porém, algumas pessoas, principalmente aquelas que têm uma doença respiratória crônica, um enfisema, uma bronquite crônica, podem não se dar conta que estão com falta de ar. É comum a gente conversar com pacientes com DPOC, bronquite crônica, enfisema, que estão usando oxigênio, e nós perguntamos se o senhor está com falta de ar, e ele diz, não estou sentindo falta de ar. Por esse motivo, foi ventilada a necessidade de aferir com oxímetros de pulso como que estava a oxigenação da pessoa. Esse é um tipo de oxímetro, onde a gente vê como que está a saturação do oxigênio e como que está a oxigenação da pessoa. Eu não faço a comercialização de oxímetros, e, aliás, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia salientou que não há necessidade de adquirir esses aparelhinhos, que são interessantes em outro tipo de situação. Por exemplo, a pessoa que usa o oxigênio em casa, que faz oxigênio-terapia domiciliar, porque tem enfisema, porque tem bronquite crônica graves, e o oxímetro ajuda a pessoa a saber quando que ela vai precisar de mais ou menos oxigênio, se é durante o sono, se é quando ela faz exercícios, se é quando ela for fazer uma viagem para uma altitude mais elevada. Então, essas seriam as indicações e não uma obrigação durante a pandemia da Covid-19. Além do quadro clínico, como é que é feito o diagnóstico para comprovar que aquele quadro clínico está relacionado com o novo coronavírus? Porque esse quadro clínico, principalmente a síndrome gripal, ela pode ser causada pelo vírus do resfriado comum, pode ser uma gripe com influenza, pode ser uma rinite alérgica, que nem é uma doença infecciosa. Pelo número grande de pacientes no nosso meio, devemos pensar também que possa ser dengue, pelo grande número de pessoas acometidas com tuberculose, e se a pessoa tem tosse, nós sempre devemos também fazer o diagnóstico diferencial com a tuberculose, e a própria SARS, ou a síndrome respiratória aguda grave, pode ser causada por outros agentes, não apenas pelo novo coronavírus. Por isso, há testes diagnósticos. Na atualidade, usamos basicamente 2 tipos de testes. Um teste que se chama o PCR, que é feito na secreção respiratória, colhida com suave nasofaríngeo ou na garganta, e que vai identificar a presença do vírus e dizer que a pessoa está com a doença. Ele se torna positivo, em geral, no 3º dia após o início dos sintomas, e segue positivo do 3º até o 10º dia de sintomatologia. E tem um resultado em alguns dias. E existe um outro tipo de teste, os testes rápidos, que podem ser feitos ou no sangue na ponta do dedo ou no soro. Então, são testes sorológicos para procurar se a pessoa tem anticorpos contra o coronavírus. Anticorpos IgG, IgA, IgM, e no começo a pessoa ainda não tem anticorpos, e por esse motivo esse teste deve ser realizado, em geral, a partir do 10º dia dos sintomas. Algumas pessoas na primeira semana já têm a sua sorologia, o seu teste rápido positivo, mas pode levar até 3 semanas para que sejam detectados esses anticorpos. Ter esses anticorpos significa que a pessoa teve contato com o SARS-CoV-2. Não garante que ela esteja imune
contra uma outra transmissão pelo mesmo vírus. Mas eles são importantes para dar uma ideia da extensão da disseminação da doença numa população e, dessa forma, servirem como um parâmetro importante para o planejamento tanto das medidas de prevenção quanto depois para as medidas de retorno às atividades normais num determinado local. Além desses exames para identificar o novo coronavírus, também podem ser necessários exames de imagem, radiografias de tórax, tomografias computadorizadas e exames laboratoriais que ficarão ao critério do médico e serão solicitados de acordo com as necessidades específicas de cada paciente que apresenta Covid-19. A Covid-19 preocupa tanto porque já foram observados muitos óbitos, e óbitos em situação dramática. São mais de 300 mil óbitos no mundo todo, pessoas que morrem numa situação de isolamento, longe da sua família, isolamento porque se trata de uma doença infecto-contagiosa, e que já cometeu mais do que 5 milhões de pessoas em todo o mundo. A letalidade do novo coronavírus, ela fica em torno de 0,1%, principalmente nas pessoas mais jovens, até 20% nas pessoas mais idosas, acima dos 60 anos. Algumas outras epidemias causadas por outros coronavírus, por exemplo, a MERS, teve uma taxa de letalidade de mais de 30%. Taxa de letalidade é o número de pessoas que morrem devido àquela doença, que tinham a doença e morrem por esse motivo. Porém, a MERS acometeu um número muito menor de pessoas no mundo todo, em torno de 2.500 pessoas. Então, agora, em relação a mais do que 5 milhões, nos comprova que, apesar de ter uma letalidade menor, o SARS-CoV-2, os óbitos estão em números muito mais impactantes. E como que se trata a Covid-19? Várias medidas terapêuticas têm sido utilizadas, embora ainda não haja a comprovação científica de um medicamento que elimina o novo coronavírus. Esses medicamentos têm sido usados, na verdade, com base na experiência e com base em alguns estudos que estão gradualmente aumentando com o passar dos meses em que essa pandemia está acontecendo. São, em geral, medicamentos que já foram usados contra outros vírus. Então, são vários antivirais, tem também antiparasitários, uso de heparina, outros tipos de medicamentos, uso de antibióticos, uso de plasma de pessoas que se curaram para tentar passar os anticorpos para a pessoa que ainda está doente. Mas, sem dúvida, um tratamento que tem suscitado um grande número de debates é a hidrocloroquina e a cloroquina, medicamentos utilizados para doenças reumatológicas e também para malária, usado por vezes em associação com um antibiótico, a azitromicina. Em relação a esses medicamentos, existe uma preocupação de que possam causar efeitos colaterais. E em medicina, nós somos ensinados que primeiro a gente não deve lesar os pacientes. E há uma preocupação da ocorrência de arritmias cardíacas
graves em pessoas usando a hidrocloroquina, a cloroquina, e com ou sem a associação com a azitromicina. O que temos de mais recente a esse respeito no nosso país é que o Conselho Federal de Medicina autorizou a utilização desses medicamentos de acordo com o discernimento de cada médico, após ter explicado toda esta circunstância para o paciente ter concordado em usar esse medicamento. Além disso, já temos uma revisão sistemática rápida de estudos que foram feitos usando a hidroxicloroquina e a cloroquina, e a conclusão que se chegou é que, no momento, a eficácia e a segurança, eu estou lendo o texto dessa revisão sistemática rápida, então a eficácia e a segurança da associação da hidroxicloroquina ou da cloroquina e a azitromicina em pacientes com Covid-19 ainda são incertas. Mas os resultados de mais centenas de estudos que estão sendo realizados podem modificar esta conclusão. A ciência tem regras muito claras, então, para emitir uma recomendação ou uma conclusão, é preciso seguir essas regras. Por outro lado, 3 sociedades importantes brasileiras, no dia 18 de maio, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade de Medicina Intensivista do Brasil, divulgaram orientações para o tratamento medicamentoso para a Covid-19. E o que essas sociedades enunciaram como as suas diretrizes foi o seguinte: existe uma recomendação contra a utilização da hidroxicloroquina e da cloroquina, mas é preciso prestar atenção que é esclarecido que essa recomendação contra é fraca. Ela é fraca por quê? Porque as evidências científicas nas quais as diretrizes estão baseadas têm um grau de confiança baixo. Por esse motivo, pode ser que venham a sofrer modificações. E no dia 20 de maio, agora de 2020, durante a pandemia, o Ministério da Saúde também fez as suas orientações para o tratamento medicamentoso precoce. As outras recomendações, em geral, se referem para o tratamento de pacientes hospitalizados, pacientes mais graves, porque é nestas populações que existem mais publicações científicas até o momento. Mas as orientações do Ministério da Saúde, saídas agora, no dia 20 de maio, preconizam o seu uso, mas dão uma série de detalhamentos que é muito importante acompanhar no próprio site do Ministério da Saúde, chamando a atenção para contraindicações. Uma contraindicação bem importante e absoluta é aquela que se dirige aos seguintes grupos: mulheres grávidas, pessoas que tenham alterações oftalmológicas, retinopatia ou maculopatia, são alterações da visão que podem ser causadas por essa doença, que tenham miastenia graves, que tenham história clínica de outras doenças ou de uso de outros medicamentos. Ou seja, antes de prescrever, como deve ser rotina, o médico deve realizar uma boa história clínica, um bom exame físico e pesar risco-benefício antes de optar por uma prescrição medicamentosa, levando em conta que ela tenha mais benefícios do que riscos para o paciente. Também está sendo feito um robusto estudo conhecido como Coalizão Covid Brasil,
que visa, então, analisar a associação de hidroxicloroquina com a azitromicina. Portanto, nas próximas semanas, nos próximos meses, nós devemos ter mais informações mais confiáveis que nos permitam construir um conhecimento mais profundo, melhor embasado sobre o tratamento da Covid-19. Fora desse período de pandemia, um novo medicamento, um medicamento já conhecido mas para ser utilizado com outra doença, passa por ensaios clínicos que requerem bastante tempo para sua realização, desde o delineamento do projeto de pesquisa, a aprovação pelo Comitê de Ética, a aprovação pelo Conselho Nacional de Pesquisa e depois uma série de etapas que são monitoradas, auditadas, tudo para que tenha uma adequação ética que não vá causar nenhum dano aos pacientes envolvidos. Na urgência do tratamento com a Covid-19, é fácil entender que, por vezes, não há tempo para todas essas etapas. Por isso, o grau de confiança nas pesquisas não é tão alto quanto se desejaria. Uma outra medicação que também é contemplada, está também contemplada para ser analisada nesse estudo da Coalizão Covid Brasil, são os corticoides sistêmicos, se eles são úteis na pessoa que já tem a Covid-19 ou não. No momento fica a critério do médico que está atendendo essa pessoa. Em geral, é um paciente hospitalizado em um UTI bastante grave e que pode ter outras alterações além da síndrome respiratória aguda grave causada pela Covid-19. Pacientes que antes de adoecerem usam corticoides sistêmicos em altas doses podem ter a sua imunidade diminuída. Neste caso, é uma população que fica com um risco aumentado para a doença. E importante lembrar é que os corticoides também podem ser utilizados com muita frequência tópicos nasais em pessoas que têm rinite alérgica ou inalados em pacientes asmáticos. Neste caso, a recomendação é que as pessoas que vinham usando corticoide por via inalatória ou nasal não interrompam a medicação, porque no caso dos asmáticos elas podem até entrarem em uma crise e necessitarem do corticoide por via oral ou injetável, o que seria mais perigoso, digamos assim. Os grupos de risco aumentado de adoecerem e de terem quadros mais graves, além das pessoas com diminuição da imunidade, seja pelo uso de corticoides por um tempo prolongado em doses elevadas por via sistêmica, também incluem pessoas que tenham outras doenças cardíacas, renais, hepáticas, diabetes mellitus, principalmente do tipo 2, também pessoas que usem outros medicamentos que reduzem a sua imunidade. Tem sido observado um maior número de óbitos entre homens e entre pessoas idosas acima dos 60 anos de idade. As crianças podem estar infectadas, mas em geral têm quadros mais graves, embora tenha sido observado agora, a questão de algumas semanas atrás, o surgimento também em criança de uma síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que também pode ser com consequências bem graves. Além desses grupos de risco, devemos lembrar também dos pacientes das pessoas com obesidade e também algumas etnias, principalmente a etnia afrodescendente, muito provavelmente relacionado a indicadores socioeconômicos,
E devemos mencionar também o tabagismo. Em estudos na China foi publicado que houve até 14 vezes mais óbitos em pessoas fumantes do que as que não eram fumantes e que foram cometidas pelo novo coronavírus. A gente sabe que durante essa pandemia, principalmente se for durante um período de isolamento social, as pessoas podem ficarem até mais estressadas e acabarem fumando mais. Mas como pneumologista, não posso deixar de perder a oportunidade de estimular que, mesmo durante essa situação estressante, a pessoa faça uma tentativa de largar o cigarro. Quem sabe ela vai sair dessa pandemia com uma grande história para contar de que conseguiu se livrar do tabagismo e que, portanto, vai ter uma grande vantagem para a sua saúde, para a sua vida em geral. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas mais pessoais que eu tenho tentado aprender durante esse período de pandemia. Esse período está difícil para todos. Muitas vidas estão sendo perdidas e não há nada que substitua o óbito de cada pessoa que não resistiu a essa doença. Há muitas perguntas sem respostas. E há muitas respostas que precisam ser revisadas. Porém, quando essa pandemia passar, a gente precisa de preferência ter alguma história boa, alguma aprendizagem que foi adquirida. Eu penso que terão histórias mais interessantes as pessoas que estão agora com mais humildade e com mais capacidade de enfrentar as incertezas. Sempre que surge uma doença nova, surgem incertezas também. Foi assim no surgimento da AIDS, Ebola, da doença causada pelo vírus Zika. Com o tempo, as conclusões científicas se tornam mais confiáveis, se tem mais conhecimento e se consegue superar esse momento difícil. Quando a pandemia passar, não serão apenas as pessoas que estão enfrentando na linha de frente a pandemia, os profissionais que estão em atividades essenciais, que terão lembranças inesquecíveis. Na verdade, todas as pessoas são importantes. Cada pessoa tem que cumprir o seu papel, tem que lavar as mãos, tem que usar a máscara, tem que cuidar para não transmitir. Não adianta só uns aderirem a essas medidas e colaborarem, enquanto outros não fazem assim. Nós temos que estar juntos para vencer esse momento. Quando essa pandemia passar, eu espero que esse coronavírus se transforme num vírus capaz de causar apenas um resfriado bem leve. E eu espero que, como seres humanos, nós todos nos transformemos em pessoas melhores. Agradeço a atenção de vocês. Fiquem bem, se cuidem. Vai passar.